は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com o meu parceiro Isaac. Fala galera! E nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito interessante que sempre é muito bem visto, seja em qualquer anime que ele acontece, que é um time skip. E sempre é muito legal ver a mudança visual dos personagens, o quanto eles evoluíram, poderes novos. E junto com isso a gente vai comentar como será o mundo após a vitória de Luffy contra o governo mundial, né? Que vai ser o final da história de One Piece, quando eles descobriram o século perdido e quando o mundo inteiro foi inteiramente livre. Então vamos lá. No volume 89, um fã da obra perguntou como seria o visual do Ace mais velho, e na página seguinte, outro fã pergunta o mesmo sobre o Luffy quando ele tiver mais velho, se ele teria um olhar parecido com Garp ou algumas semelhanças, e a partir desse SBS, o Oda começou a desenhar versões mais velhas dos Chapéus de Palha. O Luffy, em específico, ficou com um visual bem parecido com o do Shanks, aos 40 anos de idade. Segundo a opinião da fandom, eu até acho parecido também, mas pra mim se assemelha bem mais à versão do Garp mais jovem, não só nessa faixa de idade, mas também já nos foi mostrado o Garp criança e o Garp mais velho, obviamente, que também se parece bastante com o Luffy. E aqui entre nós, que bom que o Luffy não puxou ao pai. A questão que fica é, veremos essa fase dos personagens mais velhos ainda na história principal de One Piece, ou isso foi apenas uma curiosidade mostrada apenas em SBS? E outra pergunta é, qual será o fim deles no fim da obra? E nessa linha de raciocínio que montamos aqui para esse vídeo, mencionamos teorias que já foram mencionadas aqui no canal em vídeos passados e nos aprofundamos mais nas próximas aventuras dos Mugiwaras, até o fim da história. Então, espero que gostem. Um tempo atrás, o Oda tinha dito que o One Piece acabaria em 5 anos, o que acabou sendo entendido errado pela comunidade, já que esse seria o tempo em que vai acabar a aventura de Luffy e o que é o tesouro One Piece que vai ser descoberto. E dá pra dizer que o One Piece nesse período de tempo daria pra encaixar ali mais 2 sagas depois de um ano, que muito provavelmente vai ser os Mugiwaras passando pelas ilhas de Elbaf ou de Roadstar. E a gente fala disso mais detalhadamente nesse vídeo aqui do canal, sobre como a Grand Line mostra pra gente como vai ser o final da história e o final do Novo Mundo. É um vídeo um pouco antigo do canal, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas o ponto é, Laugh Tale não vai ser a última saga nem o último arco de One Piece. Ele vai ser o ponto de virada para os acontecimentos finais da obra, já que é lá que Luffy vai descobrir toda a verdade do século perdido e também toda a tripulação. E após isso, como a gente bem sabe, acontecerá a maior batalha de todos os tempos, como o próprio Oda falou nesse mesmo SBS. E bom, como todo mundo imagina e a gente também, essa vai ser a batalha final contra o governo mundial, já que Laugh Tale esconde toda a história do reino antigo e o governo mundial era o tal inimigo do passado. E com esse objetivo concluído, quando Luffy chegar e descobrir a história final e acabar essa guerra contra o governo mundial, a gente até se pergunta o que é que vai acontecer com o mundo quando esse governo for tirado. Muito provavelmente todas as ilhas do mundo de One Piece vão ser independentes, vão ter seus próprios reinos, como os reinos isolados que a gente conhece, como Wano, Zou, Skypiea e até Alabasta e as demais ilhas que a gente já passou ao longo da história. E com essa liberdade absoluta e o fim desse tal governo, é muito louco pensar quem serão aqueles que vão organizar o mundo de certa forma. E a minha aposta seria justamente os revolucionários. Eles não agiriam como um governo mundial governando sobre todo mundo, mas seriam aqueles que fariam a organização entre as nações, funcionando mais ou menos como era o governo mundial, só que sem a tirania e sem literalmente governar o mundo como um todo. Até porque a própria Koala já falou sobre isso, que os interesses dos revolucionários não é literalmente destruir todo o governo completo, mas sim remover aqueles que fazem o governo mundial ser tirano. E nesse contexto seria a organização dos reinos do mundo de One Piece. E claro, a teoria que eu coloco completamente a mão no fogo e que eu mais aposto que vai acontecer e que, bom, quase todo mundo também imagina que vai, é a destruição da Red Line. Quando isso acontecer, o mundo vai ser completamente livre. E a própria navegação, como a comunicação e a globalização, digamos assim, entre os reinos vai ser muito maior, tornando de verdade o mundo em uma única peça. E com esse objetivo concluído, quando isso acontecer, e que eu imagino que vai ser uma das coisas mais incríveis dessa história, é quando o bando vai ter seus sonhos completos. O Luffy vai ser o rei dos piratas, ele se tornou o homem mais livre do mundo, e ele também tornou o mundo completamente livre. O Sanji vai ter encontrado o All Blue, que na teoria da destruição da Red Line, diz que o All Blue é onde estava a Red Line, que é a junção dos 4 mares. O Zoro em algum momento das batalhas terá derrotado o Mihawk, que eu imagino que vai ser antes da guerra final, completando assim a promessa que ele fez a Kuina e realizando seu sonho. E lá onde estava a Red Line, que vai ser
ser o All Blue, como eu falei, vai ser onde Elabun vai encontrar o Brook, que é justamente o significado de um mundo dividido, e que ele vai ter se unido em uma única peça. E para um mundo tão livre onde as nações são independentes, ainda assim precisa ter a polícia dos mares, que é a marinha. Afinal, embora não existam piratas como Luffy, ainda assim os piratas ruins estão por toda a parte, e com certeza a marinha vai precisar existir para manter a paz nos mares. E é aí que, pra mim, é onde o Kobe entra, porque na posição onde estava o Akainu, que era o almirante de frota, é onde o Kobe vai estar, porque a gente sabe que o Kobe é totalmente contrastante do Akainu. A gente viu isso em Marineford, e o Kobe é aquele que é uma pessoa bem intencionada para governar a marinha. E no fim de tudo isso, o nosso querido protagonista não iria querer ser considerado um salvador desse mundo nem nada do tipo. Ele continuaria seu caminho sendo o mais livre do mundo, só que agora sem mais grandes inimigos para derrotar. E após isso, após o fim da Grande Guerra, apostamos num segundo time skip, mas dessa vez, muito mais do que 2 anos. Talvez até o Oda use aqueles rascunhos ali para nos apresentar os personagens com mais de 40 anos. Mas um pensamento muito legal que queríamos apresentar para vocês é sobre a possível separação dos Chapéus de Palha. Como nós vimos com a tripulação do Roger, quando o objetivo final de encontrar o One Piece foi finalizado, pouco tempo depois o mesmo desfez sua tripulação, e aparentemente cada um ficou em um ponto estratégico para a vinda do próximo pirata que encontraria o tesouro, e eles, ao reconhecer esse pirata que irá encontrar esse tesouro, o ajudariam, assim como vimos com Crocus e Rayleigh. E muito se teoriza que Scooper Gaban também dará as caras em algum dos próximos arcos. Mas o ponto é, cada Chapéu de Palha tem um local para ficar caso aconteça algo com Luffy, como uma possível morte, que é uma possibilidade que a gente não acredita muito, ou ele queira fazer o mesmo que Roger fez, separar o bando. Por exemplo, caso isso aconteça, o Sanji poderia abrir um restaurante, o Zoro poderia ficar em Wano, já que ele tem suas origens vindas de lá, Brook com Alabum e assim por diante. Mas o único personagem que a gente não vê parado em um local por muito tempo é o próprio Luffy. E falando sobre isso, é muito interessante pensar como seria o mundo da pirataria após a queda do governo mundial e do final da história, né? Eu imagino muito que o mundo vai ficar naquele estado em que o Roger e o Barba Branca viviam, antes do Roger encontrar o One Piece, por exemplo. O Roger já tinha enfrentado o Zebek há muito tempo e o mundo não estava em uma corrida contra o tempo para ver quem pegava o trono de rei dos piratas. O mundo apenas era governado pela marinha e pelos piratas do Novo Mundo. E já existiam Yonkous e demais outras organizações, então é muito interessante imaginar que depois que o Luffy se tornar rei dos piratas, os piratas vão continuar existindo. Isso seria interessante de pensar um mundo onde o Luffy continua viajando, fazendo as aventuras dele, vivendo como pirata, não necessariamente procurando One Piece ou querendo realizar o sonho de ser rei dos piratas, até porque ele já se tornou. O Luffy poderia continuar sua vida como pirata, não necessariamente procurando pelo tesouro ou pelo título que ele queria se tornar, apenas viajando e se aventurando por aí. E aí a gente poderia ter muitos encontros do Luffy com os outros piratas com quem ele conviveu, principalmente os supernovas, e puxando uma teoria que a gente já falou aqui no canal, alguns deles com certeza vão se tornar Yonkous, e um dos que a gente aposta bastante é o próprio Katakuri, porque ele tem algumas relações muito legais com Barba Branca que a gente também comentou nesse vídeo aqui. Então seria muito legal ver um novo mundo com a liberdade entre os piratas, não seria literalmente a guerra que eles vivem hoje em dia para ver quem vai tomar o trono. Com certeza seria muito legal ter um capítulo ou alguma cena do Luffy no futuro mais velho encontrando com Katakuri, como é o encontro do Roger e do Barba Branca. Cara, seria muito legal. Só que tem um detalhe muito interessante, o Oda acabou falando em uma entrevista que o One Piece finalizaria em um grande banquete, e aí fica um pouco em aberto, será que vai ser no banquete logo após a realização do sonho do Luffy e da tripulação inteira? Ou seria no futuro, já com o mundo livre e após toda a vivência do Luffy como um pirata? De qualquer forma, em ambas as opções, cara, é simplesmente incrível imaginar esse grande banquete que vai finalizar essa história. Afinal, o Luffy faz isso em todo o arco, e como a gente também já falou nesse vídeo aqui, esse banquete tem um significado ainda muito maior. E cara, é One Piece sempre é assim. Por mais que tenha diversas complexidades, referências, uma história profunda com armas ancestrais, ainda assim é uma história de um garoto que só tá livre por aí querendo viver as aventuras dele. E é isso que One Piece sempre significou. E é aí onde a gente pensa, né, que esse banquete possa ser já após esse time skip com o Luffy mais velho, ou justamente logo após a derrota do governo mundial com todos os países e raças juntos em um só lugar. E essas são as opiniões de como a gente acha que vai acabar essa história. Mas independente de como esse banquete acontecer, seja com o Luffy agora mais novo, ou no futuro quando ele tiver velho, com certeza vai ser uma cena que vai emocionar muita gente. E eu consigo até imaginar One Piece terminando nessa última página do banquete, né, com um grande sorriso do Luffy, seja ele velho ou seja ele mais novo, mas com um grande sorriso que ele sempre mostrou. E cara, vai ser o Luffy finalmente sendo tão feliz quanto ele sempre quis ser, quando ele realizou todos os seus sonhos. E cara, já me emociono até de mencionar isso. Eu acho que é assim que o One Piece tem que acabar. Eu pelo menos não imagino o Luffy morrendo, eu imagino o Luffy dessa forma, se tornando simplesmente o cara mais livre desse mundo.
E é com isso que a gente finaliza esse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi um tema mais leve, não foi aquelas teorias piradas que a gente sempre faz por aqui. Foi mais nossa opinião sobre como a gente quer ver o futuro da obra, né, após a conclusão de toda a história, e de como a gente imagina que as coisas vão acontecer. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. A gente sempre tá colocando um post lá pra vocês mandarem suas perguntas e a gente responder em vídeo. Também dá uma olhada no clube de membros, que tem benefícios muito legais pra vocês. E também pra, se você quiser, apoiar o nosso canal. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal pra aumentar ainda mais a nossa recompensa aqui no YouTube. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!